Torcedor tricolor, prepare-se para embarcar em uma viagem no tempo. Estamos falando de um dos capítulos mais gloriosos da história do São Paulo Futebol Clube, quando, em 1955, o tricolor paulista atravessou fronteiras e fez história fora do Brasil. Uma excursão que começou como amistosa, mas terminou em um feito monumental. A conquista da pequena Copa do Mundo na Venezuela, um torneio internacional prestigiado que reunia algumas das maiores potências do futebol europeu e sul-americano da época. Um verdadeiro mundialito, onde apenas os grandes eram convidados. Naquele ano, a equipe do São Paulo já era respeitada no cenário brasileiro, mas o desafio seria provar sua força em terras estrangeiras. A excursão foi organizada pela empresa argentina Alfonso Doce e CIA, que arcou com todos os custos da delegação e levou o time em uma viagem que passou pelo México e pela Colômbia antes de chegar à Venezuela. Em Caracas, a delegação foi recepcionada com honras de Estado. Hospedagem no Hotel Del Comércio, recepção oficial pelo embaixador brasileiro Joaquim de Souza Leão Filho e homenagens promovidas pelo Instituto Nacional del Deporte. Vicente Feola, técnico e administrador da delegação, chegou a conceder palestras sobre organização esportiva na televisão venezuelana, mostrando como o São Paulo representava não só um clube, mas também a imagem do futebol brasileiro no exterior. E não parou por aí. O time tricolor também prestou homenagem ao povo venezuelano, posando junto ao monumento de Simão Bolívar, herói nacional. Festividades foram organizadas por famílias influentes, pela colônia portuguesa e até pelo trio Marabá, que estava em excursão e preparou uma feijoada tipicamente brasileira para os jogadores. Era a confirmação de que o São Paulo não era apenas uma delegação esportiva, mas também um representante cultural e diplomático do Brasil naquele momento. Mas o que realmente importava vinha a seguir. O torneio em si, a pequena Copa do Mundo de 1955, oficialmente chamada de Copa General de Brigada Marcos Pérez Jiménez, reunia times de peso. Entre eles o Valência, um dos clubes mais tradicionais da Espanha, e o Benfica de Portugal, que nos anos seguintes formaria uma das equipes mais lendárias da Europa com Eusébio. Havia ainda o La Salle, representante local e campeão venezuelano. Disputado no Estádio Universitário de Caracas, o formato era simples. Todos contra todos, em turno e retorno, e o time com mais pontos seria declarado campeão. O início não foi dos melhores. Derrota para o La Salle por 4-1, um resultado inesperado que acendeu o alerta. Mas como grande clube que sempre foi, o São Paulo mostrou sua força e resiliência. No jogo seguinte, segurou um empate em 0-0 contra o Benfica, e depois começou a emplacar vitórias memoráveis. 2-0 sobre o Valência, 4-0 sobre o Real Madrid, e 3-0 sobre o Barcelona, 2-0 Benfica e 3-1 sobre o La Salle. Na rodada final contra o Valência, o tricolor precisava apenas de um empate para levantar a taça. E foi exatamente isso que aconteceu. 1-1 com gol de Lanzoninho, que entrou para minar a história como o tento que garantiu a glória internacional. Ao todo, foram 6 partidas, com 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, totalizando 10 pontos. Na época, a vitória valia 2 pontos. O São Paulo marcou 11 gols e sofreu 8, ficando à frente de Benfica e Valência, ambos com 6 pontos, e do La Salle, que fechou a tabela com 4. Era o título do São Paulo, conquistado de forma invicta após a estreia difícil. O impacto dessa conquista foi enorme. Jornais da época como El Nacional e El Universal, da Venezuela, destacaram o futebol moderno e eficiente do São Paulo, elogiando nomes como José Poi, o goleiro argentino naturalizado brasileiro, Mauro Ramos de Oliveira, que anos depois seria capitão da seleção brasileira campeã do mundo em 1962, e Canhoteiro, considerado por muitos como um dos maiores dribladores da história do futebol. No Brasil, veículos como o Estado de São Paulo exaltaram o feito, tratando-o como uma demonstração do prestígio que o futebol brasileiro ganhava internacionalmente. A delegação tricolor também chamou atenção pelo espírito de disciplina e pela organização impecável. O chefe da comitiva, José César Dias, e o técnico Vicente Feola, que poucos anos depois
levaria o Brasil ao primeiro título mundial em 1958, eram constantemente mencionados pela imprensa estrangeira como símbolos da seriedade do São Paulo. O médico Darzel Freire Gaspar chegou até a conceder entrevistas sobre métodos de preparação física e alimentação. Assuntos pouco discutidos na época, mostrando que o clube estava à frente do seu tempo. O elenco era estrelado: Mauro, De Sordi, Bauer, Dino Sani, Gino Orlando, Maurinho Canhoteiro e tantos outros craques que vestiram a camisa tricolor com orgulho. Muitos desses jogadores, inclusive, representariam o Brasil em Copas do Mundo, o que reforça ainda mais o peso daquele título. E as premiações foram abundantes. Além do troféu principal, o Troféu General de Brigada Marcos Pérez Jimenez, o São Paulo recebeu outras 4 taças: do Instituto Nacional de Desportos, do Ministro da Educação, da Colônia Portuguesa e da Federação Venezuelana de Futebol. Ao todo, foram 5 troféus, simbolizando o respeito e o reconhecimento que o tricolor conquistou naquela excursão. A volta ao Brasil também foi digna de filme. Após quase um mês de estadia na Venezuela, a delegação partiu no dia 7 de agosto, fez escala em Trinidad e Tobago, depois em Belém, e desembarcou no Rio de Janeiro no dia seguinte. Devido ao mau tempo, não conseguiram retornar de avião a São Paulo e precisaram completar o trajeto de trem, chegando à estação Roosevelt, na capital paulista, às 8h30 do dia 9 de agosto. Recebidos com festa e orgulho, trouxeram na bagagem não apenas taças, mas o nome do São Paulo eternizado na história do futebol internacional. A conquista da pequena Copa do Mundo, de 1955, não foi apenas mais um troféu na galeria tricolor. Foi um marco que reforçou a grandeza do clube, projetando-o no cenário internacional, em uma época em que competições intercontinentais ainda engatinhavam. Décadas depois, essa conquista continua a ecoar como prova da tradição e da força do São Paulo, um clube que sempre buscou ser protagonista dentro e fora do Brasil. E você, torcedor, já conhecia essa história épica? Qual é o seu momento favorito dessa conquista inesquecível? O gol decisivo de Lanzoninho, as recepções diplomáticas que mostraram a grandeza do tricolor ou a festa de volta ao Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos são paulinos e, claro, inscreva-se no canal para que juntos possamos reviver cada glória dessa instituição imortal chamada São Paulo Futebol Clube.